Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e hoje nós vamos começar a ver um pouquinho da matemática básica que pode cair no Enem. Então nós precisamos revisar alguns conteúdos que vocês viram lá atrás. Então o primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar vai ser a parte de frações. Vocês lembram o que são frações? Nós vamos ver na aula de hoje. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a representação e sobre frações equivalentes. Compreender então a ideia de fração. Fração nada mais é do que uma espécie de divisão, tá? Uma divisão em partes iguais. Então, o que nós precisamos saber? Nós sempre vamos ter na fração um numerador e o denominador. Esse denominador, ele sempre vai ser diferente de zero, tá? Nós temos, então, os casos de frações, que o numerador, ele é maior que o denominador, e nós vamos ter também o caso de frações, que o numerador é menor que o denominador, e que o numerador e o denominador são iguais, tá? O caso mais comum que nós estamos acostumados a ver é o quê? Quando o numerador ele é menor que o denominador. Então, por exemplo, a representação de 3 quartos. O que significa isso? O denominador, ele é o que denomina em quantas partes o inteiro foi dividido, certo? Pode parecer algo muito simples, mas ainda tem pessoas que têm dúvida em relação a essa parte de frações. Então, a gente vai rever aqui um pouquinho. Então, 3 quartos, o que significa isso? Na representação de desenho. Lembra que eu falei para vocês que sempre quando a gente não entende matemática, a gente faz o desenho, certo? Então, eu tenho um inteiro dividido em 4 partes iguais e aqui eu pinto 3 partes. Essa é o tipo de fração que nós estamos mais acostumados a ver. E quando nós temos, então, o numerador maior que o denominador? Se por acaso nós tivéssemos ao inverso aqui, 4/3. O que significa isso? Essa fração não é que ela está errada. Como que eu posso entender essa representação aqui em forma de desenho? Eu tenho que pintar 4 partes, certo? Então, o inteiro ele foi dividido em 3 partes. E aí, eu preciso pintar 4. Só que aqui, eu não consigo pintar 4 partes. Então, eu preciso de mais um inteiro também dividido em 3 partes. E aqui, agora, eu preciso pintar mais um. Então, 4/3 significa isso. Eu tenho 2 inteiros dividido em 3 partes, pintado 4 partes no total. E nós temos também as frações que o numerador e o denominador são iguais, que é quando nós temos um número inteiro. Então, por exemplo, se eu tenho 4 quartos, ele é a mesma coisa que um inteiro. Por quê? Se eu tenho alguma coisa inteira dividida em 4 partes e eu pinto 4, então, aqui nós temos um inteiro. Então, vamos recapitular. Nós temos 3 tipos de frações aqui. 3 quartos, que significa que eu tenho um inteiro dividido em 4 partes e pintado 3. Quando eu tenho o denominador menor que o numerador, então significa que eu tenho que dividir o inteiro em 3 partes e pintar 4. Como eu não tenho essa quantidade, então precisamos fazer mais um desenho aqui. E o número inteiro, que ele também pode ser representado por uma fração. Entendi! Agora que vocês já compreenderam a representação de frações, agora nós vamos ver um pouquinho, então, sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Então, para isso ficar mais claro, vamos ver
um exemplo aqui. Vamos pensar que nós temos uma parte inteira. Nós temos aqui um inteiro, dividimos ao meio e pintamos uma parte. Então, a fração que nós temos aqui, nós temos meio, 1/2. O inteiro foi dividido em duas partes e aqui, no caso, pintamos uma. Se nós temos um desenho de mesmo tamanho, dividindo em 4 partes e pintando 2 partes, então nós temos aqui a fração 2/4. Observam que aqui, nesse caso, a fração meio e a fração 2/4, elas representam a mesma quantidade. As duas frações representam a metade do desenho. Como que eu consigo chegar, então, em frações equivalentes? As frações equivalentes sempre são geradas a partir da multiplicação ou divisão. Sempre o numerador e o denominador, eles devem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Então, aqui nesse exemplo que nós fizemos agora, a fração meio, eu consigo chegar na fração 2/4 por meio de uma multiplicação. Então, observe que para chegar no 2, foi multiplicado por 2. E aqui, para chegar no 4, no denominador, foi multiplicado também por 2. Então, o que nós temos que ter em mente? Sempre a multiplicação ou a divisão do numerador e o denominador da fração sempre deve ser pelo mesmo número, tá? Então, é obrigatório isso, sempre multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Agora, vamos ver um exemplo com a divisão. Quando vocês já devem ter ouvido bastante o professor falar, simplifica a fração. O que é simplificar a fração? É tornar a fração reescrever a fração com números menores. Então, por exemplo, a fração 6/12. Como que eu posso simplificar essa fração? Eu posso dividir por qual número? Quando a gente vai falar em simplificação, se tem dúvida por qual número fazer essa divisão, verifica se eles são divisíveis por 2. Nesse caso, os dois números são números pares, então a gente consegue dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 e 12 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2, 6. Observem que a fração 3/6 dá para ser simplificada novamente. Só que agora eu não consigo simplificar por 2. Agora o 3 só dá para dividir por 3. Então eu verifico se o número também que está no denominador, ele também é possível simplificar pelo mesmo número. Nesse caso, sim. Então eu posso fazer a divisão aqui por 3. Então, nós temos 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Chegamos na fração meio. O que nós temos que ter em mente? Pessoal, a fração, sempre quando nós resolvemos uma questão e o resultado da fração, vocês têm certeza que vocês chamam o professor e falam: professor, mas essa questão está errada, deu o resultado fração. Mas a gente tem que ter em mente o quê? Que fração também é número, tá? Então, nesse caso aqui, a fração 6/12 avos, ele é a mesma coisa, ele representa a mesma quantidade pela fração 1/2. E por que é importante a gente saber simplificar as frações? Porque, geralmente, quando fazemos algum tipo de prova, especialmente a prova do Enem, vocês podem resolver a conta de forma correta e chegar no resultado, por exemplo, 6/12 avos. Com certeza, as alternativas, a alternativa correta não estará esta resposta de 6/12 avos. Nós encontraremos a resposta 1/2, a forma simplificada na alternativa correta, tá? Então, por isso que é importante vocês fazerem a simplificação. Outra coisa,
Isso daqui eu também posso representar em forma de número decimal. Como que eu faço essa representação em forma de número decimal? Sempre é fazer a divisão do número de cima pelo número de baixo, né? O numerador pelo denominador. Então, nesse caso, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, ele é a mesma coisa que 0,5. Então, se a gente chegou no resultado de 6/12, ou 1 sobre 2, ele também pode ser representado pelo número decimal 0,5, certo? Que, por sua vez, nós também podemos transformar esse número em um outro número fracionário, mas isso nós vamos ver depois na parte dos números decimais. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido a ideia de fração e o que são frações equivalentes. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e se inscrevam também no canal e compartilhe e ative os sininhos. Eu espero vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho então sobre as operações com frações, a parte de adição, de multiplicação, de divisão e de subtração. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!